Iad Amado Rajoj é administrador e tem experiência e conhecimento no varejo, consultoria e educação. De origem árabe, nasceu no Amazonas e tem belas histórias para dividir com a gente. Confira no AlphaCast de hoje. Olá, galera! Estamos aqui em mais um podcast AlphaCast. Sou o professor Gastardelli e hoje a gente está com um convidado muito especial. A gente fala que é o nosso árabe, Iad Amado. Até esqueci o outro sobrenome porque é difícil de falar, né? Iad Amado Rajoj. Seja bem-vindo, Iad. Obrigado, professor Gastardelli. Mais conhecido como Gastardelli, né? A gente pode me chamar de Gustavo, de Gastardelli. Nós, né? Você sabe, Iad, que eu pensei o que a gente vai falar na nossa entrevista. É um cara super interessante, mas eu sei da sua origem árabe, né? Me conta, árabe é bom para vender mesmo? Você teve contato com venda desde pequeno ou não? Como que é isso? Gustavo, eu comecei com 10 anos de idade a vender. Meu pai tinha uma rede de lojas, né? Lojas pequenas, mas tinha uma rede de lojas em Boa Vista e Manaus. E a minha mesada, depois dos 10 anos de idade, ela era pelo percentual que eu conseguia vender nas lojas. E assim, eu tenho muito orgulho de falar de que eu comecei com 10 anos de venda, porque eu acredito que a formação ela não começa na escola só, claro, é muito importante, ou na faculdade, ou nas nossas especializações, mestrado, etc. Eu penso que muita coisa são as experiências de vida. E eu posso falar assim, com toda tranquilidade e certeza que os meus pais foram as pessoas que mais me prepararam para vendas e negociação. Na minha vida, eu particularmente até hoje, nunca vi um melhor vendedor e negociador que meu pai, especialmente. Né? Isso é da cultura árabe mesmo ou isso é ficção científica? O árabe realmente tem essa questão de comércio nas veias? Sim, os árabes, desde os primórdios, né, eles são considerados excelentes comerciantes, excelentes vendedores. Né? Na época que negociavam tapetes e o mercado cada vez mais, hoje a gente tem, por exemplo, você tem o Emirados Árabes, por exemplo, que hoje é um dos maiores compradores do mundo, negociadores do mundo em vários produtos, várias commodities. Também você encontra, eles distribuem para os outros países árabes, então há uma negociação entre eles. Por exemplo, tem grandes marcas de alimentos que vendem muito para os países árabes, né? E são excelentes negociadores, excelentes. Os melhores que eu conheci são árabes. O que é um negócio bom? O que eu posso falar que é um negócio bom? Um negócio bom, você diz em relação... Dizem assim, que negócio bom é quando eu ganho e você ganha. Mas há negócios que eu ganho e você perde, tem negócios que você perde e eu ganho. O que é um negócio bom? É quando é bom para todo mundo? Ou realmente a gente põe o lucro, pega o lucro, põe no bolso e deu aí? Eu acho que é o ganha-ganha, mas existem situações e situações. Eu já me deparei com situações, por exemplo, que de uma negociação, aí a gente volta à complementação. Então, com 14 anos eu comecei a vender, com 14 eu já estava indo com ele para São Paulo para comprar no Brás, Bom Retiro, na 25 de março. E depois a gente descobriu uma outra fonte que era o interior do Pernambuco. Caruaru, Turitama, Santa Cruz. Né? Então, assim, e ele me ensinou muito. Então, nas primeiras vezes que eu ia, ele negociava. Né?
Eu comecei com 14, vamos dizer assim, até os 15, 16 anos, eu só ficava olhando e etc. Depois dos 16, ele só me acompanhava. Então ele ficava lá olhando. E aí eu saía da loja, ele, eu não gostei disso, acho que você poderia ter baixado mais o preço. Eu acho que dava para negociar melhor assim, melhor assado. Então foi o meu melhor professor de negociação e venda, sem dúvida nenhuma, foi ele e a minha mãe. E eles trazem muito isso, Gustavo, porque eles vêm de histórias muito sofridas, doloridas. Por exemplo, meu pai e minha mãe são imigrantes árabes que vieram, não tiveram os filhos aqui no Brasil, mas, por exemplo, naquela época, né? Hoje falam ainda, mas as pessoas não têm consciência de que o mundo mudou muito. Mas naquela época os casamentos eram arranjados. Uhum. De fato, eram arranjados. Sim. Só que o meu pai e a minha mãe se amavam. Só que ela, parece história de filme, né? Mas é uma história, dá um livro e um filme. Um dia eu vou escrever a história deles porque é uma história muito bonita. Desde o início até o fim. E aí, o meu pai a minha mãe era de uma família muito rica, numa cidadezinha de 30 mil habitantes que eles moravam, na Palestina. E meu pai de uma família muito pobre. E tinha essa questão de rico casa com rico, pobre casa com pobre. Só que a minha mãe gostava muito do meu pai. E o meu pai era extremamente apaixonado pela minha mãe, né? Então... Isso com que idade, assim? Eu acho que a minha mãe tinha uns 17, 18 anos. Meu pai era 10 anos mais velho que ela. Então, ele demorou a casar nos tempos dele, porque ele só queria se casar se fosse com a minha mãe. E aí ele foi a primeira vez, o meu avô materno não aceitou o pedido de casamento dele. Lá na Palestina. Na Palestina ainda. Isso tudo ainda acontecendo na Palestina. Aí a gente vai chegar na vinda deles. Estou tomando água. Quando terminar a água, eu já tomo a coca. E aí, quando eles... E aí, na segunda vez, ele foi lá, pediu novamente a mão dela em casamento. Não, minha filha não casa com você, né? Claro, iam as famílias, né? Ia a família dele, o pai dele, o irmão dele. E aí sentavam os homens naquela época, uma cultura muito machista. A gente está falando de quantos anos atrás? 60? Não, nessa época eles... Para mim, eles nunca deixaram de estar casados, né? Tanto que partiram juntos. Mas eles, em vida, foram casados durante 46 anos. 46 anos. A gente pode colocar aí uns 48, 50 anos atrás. Nossa. Né? 50 anos atrás. E aí, se passava tempo. Eles deixavam, por exemplo, passar 1 ano, 2 anos, e o tempo foi passando. Nossa, e ele firme. E ela também. Né? Eles tinham um compromisso de que eles só casariam um. E eles namoravam ou não? Não, né? Ficava não, assim, né? Não tinha um namoro, né? Tinha... Encontrava, mas é difícil, né? Encontrava e conversava, etc. E aí, na terceira vez, o meu avô negou de novo. Aí, na quarta vez, a minha mãe pegou e falou, tudo bem. Ela contava pra gente, se o senhor não quiser, pro pai dela, meu avô, né? Se o senhor não quiser, tudo bem, eu não caso, mas também eu não caso na minha vida. E aí ele falou, tá bom, então, tu quer casar com ele? Ela falou, eu quero. E aí ela pegou e aí ele aceitou. Só que ele falou assim, você não depende mais de mim, você depende exclusivamente dele. E ele tinha casas, tinha coisas. Não é que ele era ruim. Sim. Era a sociedade, não era que meu avô era ruim. Meu avô foi uma pessoa maravilhosa. Infelizmente eu tive muito pouco contato com ele. Mas era a sociedade que colocava isso, né? Então não era que ele era uma pessoa ruim. Imagina, início da década de 70 ali, né? Então tinha muito essa questão. E aí vocês vão ter que se virar. E meu pai não tinha dinheiro.
Aí ele foi até o irmão mais velho dele e falou, preciso que você me empreste alguma coisa no fundo da tua casa, eu construo um quarto e um banheiro e a gente vai tocar a nossa vida. E aí o irmão dele cedeu um espaço e aí ele construiu um quartinho com um banheiro e eles começaram a tocar a vida deles. Nossa. Com 2 anos mais ou menos de casados, né? O meu pai teve a ideia, um amigo dele da época da escola estava em Manaus, comerciante, né? E aí era um país em guerra, não tinha perspectiva nenhuma de prosperidade para eles, etc. e tal. Aí ele falou para minha mãe, né? Olha, eu conversei com um amigo meu, tá no Brasil, em Manaus, e ele disse que manda passagem e manda $100, que é o que ele tem, por exemplo, para me dar para eu me virar durante o trajeto até chegar em Manaus. Aí... O Gilvan já está querendo ir para a Palestina agora, o movimento contrário. E aí aí ela falou, tudo bem. Só que ele o amigo dele só tinha como comprar a passagem dele, né? Não tinha como comprar a passagem da minha mãe. E aí a minha mãe, aí ele falou, vai ter que me esperar. Ela falou, claro, vou te esperar. O tempo que for preciso. Nossa. E aí ele veio para o Brasil, para Manaus especificamente. Por que Manaus? Porque ele já tinha um amigo dele que poderia ajudá-lo, né? Nessa empreitada aqui no Brasil. E aí ele veio para cá e, no caso, para Manaus, né? E começou ele comprava a mercadoria da loja do amigo dele, o amigo dele já estava melhorzinho, né? Melhor de situação dele, comprava e ia vender de porta em porta. Sem falar português, se virando no que podia e vendia muito. Só que ele passou 3 anos para conseguir comprar a passagem dele, da minha mãe, e mobiliar uma casinha para trazer ela, alugada. E para trazer ela. Então, depois de 3 anos que ele conseguiu voltar lá para buscar minha mãe e vir para o Brasil. Então, ela esperou ele por 3 anos lá. Que luta. Foi uma vida assim... É a minha maior inspiração. Eu não tenho referências melhores que eles, não. Honestamente falando. De luta, de vida, de resiliência. Eles falavam da Palestina como um lugar perigoso, realmente? Não. Ou um lugar só difícil de viver? Naquela época era bem complicado, né? Era a época em que haviam muitos conflitos ainda bem e espalhados na Palestina toda. Uhum. Hoje, basicamente, é na faixa de Gaza. E a cidadezinha deles já está sob domínio dos palestinos totalmente, não há nenhum tipo de conflito. Então hoje eu considero que só a faixa de Gaza que é um local mais perigoso ali. Né? Mas os outros lugares, as outras cidades da Palestina são bem tranquilos. Né? E aí 3 anos depois ele foi lá, buscou minha mãe, voltou para o Brasil e aí eles começaram a lutar junto. Lutar, compraram a primeira lojinha deles, montaram a lojinha, minha mãe ficava na venda e no caixa. E ela conseguiu falar português e ele direito? E ele, sim, com sotaque muito forte, mas conseguiram. Minha mãe falava bem mais, porque ela era nossa professora, né? Porque ela tinha que estudar para nos ensinar em casa. Sim. Né? Então, assim, eles foram... Pais são para mim, né? Porque eles nunca vão deixar de ser pais brilhantes, assim, em todos os sentidos possíveis e imagináveis, né? Sim. Desde a educação até a questão dos valores que nos ensinaram, né? Respeito, lealdade, sabedoria, resiliência. A maior inspiração de resiliência que eu tenho é deles. É bacana quando a gente... tem pais, assim, né? Nem todo mundo tem. Às vezes a gente pensa que é comum, mas não é, né, Yad? Não. Tem pessoas mais especiais do que as outras nesse sentido, né?
Um amigo meu um dia desse estava falando, o Gastardelli. A gente estava conversando de maneira bem informal e tal. E aí ele... Cara, eu fiquei sabendo, tem 2 anos que aconteceu com seus pais e tal. Eu tenho uma aproximação muito forte com Deus. Ele falou para mim, hoje, se você pudesse, que eu quero colocar as minhas orações no teu pedido. Se você pudesse pedir alguma coisa para Deus, o que você pediria? Mas você não pode pedir aquilo que é impossível. Humanamente, hoje, por exemplo, pedir para que seus pais voltem, você não pode. Mas se você tivesse aí a oportunidade de se encontrar, né, um dia em outro plano espiritual e tal, o que você pediria? Eu pediria para Deus para todas as outras vidas, se a gente acredita em outras vidas, né, em outras encarnações, outras pessoas não. Pediria para todas as outras vidas, quantas vidas eu tivesse que viver, se existir, né, que a gente não sabe, é desconhecido. Não sabe. Mas se existir, quero que eles sejam sempre os meus pais. Que bonito, que bonito. Mas conta pro pessoal que está nos assistindo, o que aconteceu com seu pai? Seu pai e sua mãe. Então, aí complementando a parte que eu acho que é interessante, e aí eles começaram a construir Gastardelli, e sempre voltados para a nossa educação. E diferente de que muitas pessoas pensam, eles não tinham nenhum tipo de preconceito. Tanto que a minha formação toda foi em escola confessional. Católica? Católica. Toda. Meu pai queria que a gente estudasse. Tinha outras escolas que não tinha nenhum tipo de religião. Mas meu pai só queria que a gente estudasse em escola que tivesse... E qual a religião do seu pai? Meu pai era muçulmano. Muçulmano. Ele né? é muçulmano. Muçulmano. Aí eu tenho uma mistura de muçulmano com católico, com espírita. Eu creio em Deus, Sim. sob todos os aspectos, Sim. né? E tem uma mistura de tudo um pouco, né? E eles nunca foram preconceituosos. Acho que é por isso que... Por exemplo, eu tenho uma irmã que é espírita, né? Então eles nunca foram preconceituosos. Não. E tem muito essa questão do regramento, né? A regra é essa, eu sou muçulmano, você tem que ser muçulmano, é que nem judeu. Sim. Se é judeu, eu tenho que ser judeu. Tem muito orgulho, é uma religião muito diferente do que as pessoas, na maioria das vezes, têm ideia. Que aparece na mídia. Né? Mas é uma religião muito linda para quem conhece, para quem estuda, para quem tenta se envolver, conversar. Sim. São pessoas muito leais, são pessoas muito fiéis, né? Mas assim, ele nunca teve meu pai e minha mãe nunca tiveram esse problema com isso, não. E aí eles ensinaram muito isso a gente, esses valores, esses princípios eram muito fortes. O meu pai nunca teve coragem, teve oportunidades, mas nunca teve coragem de, por exemplo, enganar ninguém, né? Eu falo isso porque no comércio tem muitos comerciantes que, por exemplo, às vezes compram uma mercadoria, não paga, entendeu? Aí vai explorar outro mercado, e ele sempre foi uma pessoa muito honesta. Muito honesta. Íntegra, e ele é íntegra, integridade, honestidade, resiliência, respeito às pessoas, extremamente carismático, ele e a minha mãe. Nossa, se você sentasse com meu pai, você falaria assim, não tenho coragem, quero ficar aqui o dia inteiro batendo papo com ele. E eu queria te fazer uma pergunta que há muitos anos atrás eu ganhei um livro que são 2, né? O livro é um livro só, mas dividido em 2 volumes, que se chama As Mil e Uma Noites. E li, eu achei legal, interessante pra caramba, né? Mas principalmente você percebeu, e eu olhando agora, né, te ouvindo, falar sobre seus pais, me veio isso na cabeça. Realmente o árabe tem essa cultura de contar histórias? Eles são bons contadores de histórias, sim, mas eu acho que é muitas histórias reais de vida. É um povo que sofreu muito, né? Sim. Sofre mas muito. Isso é real?
O seu pai fazia isso? Sua mãe fazia isso? Sim. Nossa, a gente sentava, passava começava 8 horas da noite, eles contavam as histórias das infâncias deles, ia até 2, 3 horas da manhã, meu pai com o chazinho dele, né? Então Bacana, tem né? essas coisas. Mas você sabe que eu vejo que a boa venda, ou até mesmo para você ser um bom CEO, um bom presidente de empresa, sabe? É importante a gente saber contar a história. Sim, sem Contar a história dúvida. certa, inspirar. E o árabe tem muito disso. Tem. Eu conheço várias pessoas que são árabes, né? E todos uma grata surpresa, assim, sabe? Pessoas boas, pessoas super bacanas. E que eu aprendi muito com elas. Como eu aprendo com você hoje, a gente convive quase todos os dias, Recíproco. né? Então a gente aprende muito. Eu acho que a história passa por isso, sabe? Contar a Sim. história, o negócio, né? Como os antigos viviam, né? Isso. Toda essa visão, esse respeito e admiração que tem lá, né, dos antepassados, isso faz toda a diferença para o árabe hoje ser o que ele é, né? Ele crescer tanto como está crescendo. E assim, a questão das histórias eu falo sempre muito reais, né? Porque eles têm histórias para contar, né? Passa muito pelo que eles vivem e já viveram, né? Sim. E aí quando eles chegaram aqui, eles não nos tinham, né? Eu tenho 2 irmãs também e 3 sobrinhos maravilhosos. Nossa família é extremamente unida. Meu pai sempre falava assim, na nossa falta, tudo que a gente deixar para vocês é de vocês 3. E eu vou ficar muito triste se um dia vocês brigarem por qualquer coisa que eu tenha deixado para vocês. Tanto meu pai e minha mãe, né, claro. Tanto que quando eles partiram, a gente nem passou 2 anos para abrir o inventário. Quando abriu, a gente nem se preocupou com as questões, foi extrajudicial, não teve nenhum tipo de conflito e tal. A gente se dá super bem, são pessoas assim, são irmãs maravilhosas, estão em Manaus hoje, mas são irmãs maravilhosas, me acompanharam a vida toda. Não, eu sou do meio. Tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. E tenho 3 sobrinhos maravilhosos, casado. Seus sobrinhos já são casados? Não. Eu sou casado e tenho um filho que eu coloquei o nome do meu pai Ipelis Literis. Que legal. Ahmad Amado Rajoj. Que legal. Coloquei o nome dele completo. Pra quem não sabe, eu conheço a esposa, conheço o filho. Os 2 são lindos, né? Tanto a sua esposa quanto o seu filho. Seu filho é muito bonito. Feio na sua casa só tem um, você sabe, né, Ian? E detalhe, né? Ele puxou pro pai, né? Então... Não sei. Eu acho que ele parece com a mãe. Não, assim. É o que você acha, mas a maioria fala que é minha cara, né? Então eu confio mais. E como é bom, né? Ter esposa, como é bom ter filho, né? São maravilhosos. É uma luz na vida da gente. Com certeza. Seguraram muito minha barra. A vinda do meu filho foi, acho que eu ressurgi das cinzas. Eles falavam, os nossos pais sempre falam, né? Você só vai saber o que é ter um filho e a responsabilidade, o que é, por que a gente proteger você e tal. Depois de você ter o filho. De fato, a gente só sabe quando tem, de fato, não tem jeito. Verdade. E para quem está nos assistindo, o like é super importante. Quem está gostando, dá like. Quem não está gostando, dá like também. E faça seu comentário. O comentário é essencial para a gente estar melhorando o nosso programa, né? A gente entendendo mais quem nos assiste e trazendo algo mais relevante para vocês. No podcast, a gente sempre tenta, Iad, dar o pulo do gato, falar algo que realmente contribua para as pessoas como estar melhor, como melhorar profissionalmente, como empreender melhor, como fazer algo que agregue para ele, né? E me conta, você começou lá com seu pai vendendo, mas aí depois você foi para São Paulo, fez um monte de coisa, estudou. O que te fez crescer?
Eu fiz um acordo, eu formei em Manaus, ainda trabalhava com meu pai nas lojas, né? Aí eu formei em Manaus, e aí um belo dia meu pai chegou, depois que eu formei, o que você quer? Pai, quero ter outras experiências, a gente não tinha o online, o EAD, Sim. isso foi em 2004 quando eu me formei, não tinha do modo que tem hoje, Sim. né? Eu quero ter outras experiências e tal, quero ir para São Paulo, que é um grande centro, né? São Paulo é referência do Brasil, né? E fora também, em muitos lugares. E eu quero ir para lá estudar, e aí ele pegou e falou, tá bom, beleza, vamos fazer o seguinte, você vai para lá estudar e você vira o comprador, negociador e comprador das lojas. É pós-graduação, né? Pós-graduação. Eu formei em administração lá e fui estudar. Aí eu comecei a estudar na FAAP, em São Paulo. FAAP é muito boa. É, excelente. Administração de Marketing e Varejo, pós-graduação. E depois eu passei no MBA na época, quase na época que começou, da USP, Sim. da Fundace em Ribeirão Preto. Aí eu ficava no interior em Ribeirão Preto e ia para São Paulo para fazer as compras. Adoro Ribeirão, morei alguns anos em Ribeirão. Ribeirão Preto é uma cidade fantástica. E depois disso, eu voltei para Manaus, depois dessa jornada aí. Eu era comprador lá, foi a negociação que eu fiz com meu pai para me manter lá. Eu trabalhava para ele, então, para me manter lá, ele pagava minhas contas, minha faculdade, etc. E eu era o comprador da empresa, então tinha esse trabalho de comprador, negociador e comprador. E comprar, a chave de um bom negócio é comprar direito, Sim. né? Tem que comprar se barato. você comprar bem... Tem que comprar certo. Se você comprar bem, negociar e comprar bem, você vende melhor. A margem é muito melhor. Né? Então, isso era uma coisa que eu fazia e gosto muito de fazer. Né? Se a gente pode dizer assim, o que te diferencia qual é a tua principal característica como executivo? Eu acho que é a capacidade de negociar e vender. Acho que é a minha principal habilidade, competência hoje. Salta aos olhos. Sim, demais. A gente percebe, assim, que você faz bem feito negociar. Eu amo. Você não precisa vender, nem falar isso que se nota. Se nota. Eu acho que é uma arte, né? É uma arte. Eu acho que existe ciência, mas existe a arte. Então, tem coisas que a gente ensina. Eu fui professor há muitos anos, e sou até hoje, né? E eu fui gerente de vendas, fui diretor de vendas. Então, o que eu percebo? Eu percebo, assim, que a gente ensina. Mas o que o outro aprende, às vezes, é completamente diferente do que a gente está ensinando. E o que ele faz com que ele aprendeu é outra coisa. Então, é catraca de caminhão com conhaque de alcatrão, sabe? Parece, mas é bem diferente. Então, eu vejo pessoas fantásticas, às vezes, que aprenderam um pouquinho e se desenvolveram muito. Eu também conheço pessoas que estudaram muito e desenvolveram um pouco. E conheço pessoas que estudaram muito e desenvolveram muito, né? Não é isso. Eu acho que a atitude que ela tem frente ao que ela quer fazer, por exemplo, se ela quer vender bem, ela quer negociar bem, ou ela quer comprar bem, ou ela quer construir alguma coisa. É essa atitude que eu vejo no árabe que eu acho que é legal. Porque existe um certo orgulho, né? Eu quero negociar bem também, né? Meus antepassados negociaram bem, eu preciso me puxar também para negociar. Né? E isso eu admiro. Eu conheço... Estou para te falar que eu não conheço muitos que negociam bem, mas eu conheço algumas pessoas que negociam. E isso eu vejo como uma habilidade fantástica. E quem sabe negociar bem, quem sabe vender, vai bem na vida. Vai. Eu penso assim empresarialmente, também. Profissionalmente, vai bem. Isso é essencial. Essencial. Mas aí voltando à tua pergunta, né? Mercado. Eu acho que assim, a gente vive, nós vivemos um mundo educacional, né? A formação superior e tal. Acho extremamente importante. Acho que conhecimento teórico alinhado à prática faz bons profissionais, né?
Eu acredito nisso. E eu acho que cada vez mais as instituições têm que se aproximar do que o mercado precisa. Sim. Né? É o que a gente tem feito aqui, por exemplo, né? Aqui na Unialfa. A Unialfa tem um DNA de gestão gigante. Seu José tem, né? Então acho que ele criou, já pensando nisso, trazer isso para cá e conseguiu, né? Conseguiu. E a gente tem... E eu acho que é de muito valor, apesar de existem ainda algumas pessoas que falam, hoje as pessoas são contratadas, às vezes o cara nem precisa ter, a pessoa não precisa nem ter diploma de terceiro grau, ensino superior e tal, porque as empresas, não, elas exigem ainda, porque é uma maneira de você dizer, isso eu sei fazer de alguma forma, eu aprendi a teoria e eu posso executar na prática. Então, não acabou. Existe um discurso contra o nível superior e isso é muito ruim. Demais. São pessoas que não entendem nada. Se for ler estatística, em média, quem trabalha, quem tem nível superior, ganha muito mais do que quem tem só ensino médio. Aí você vê uma pessoa de ensino médio que ficou rica, mas é uma pessoa. Na média, o ensino superior paga muito mais do que o ensino médio. E a minha preocupação em relação a esse tipo de pessoas que ficam pregando essas... Até eu diria que eu digo que é uma fake news, né? Não só porque a gente trabalha no mercado educacional. Se tivesse... Completa fake news. É porque quando o recrutador, a pessoa que está fazendo seleção numa empresa, a primeira coisa que ela olha é teu currículo. E aí lá tuas formações, tuas experiências profissionais, tuas entregas, Sim. Por onde você passou e tudo mais. Mas ela olha a tua formação. Né? Ela olha a tua formação. Eu fiz uma entrevista com o Nelson esses tempos e eu fiz uma reunião também que ele falou isso que eu achei muito legal. Que é o seguinte, hoje você faz uma faculdade porque você enxerga o mundo de uma forma. Então, quando você eu fiz administração e psicologia, né? E alguns anos também eu fiz, mas pouca coisa de direito. E o que eu percebo é um jeito de olhar o mundo. Mas não precisa ser aquela profissão o resto da vida. Você pode ter uma formação em economia e trabalhar com vendas. Que aquele poder de análise de mercado que você vai ter, de análise econômica, vai te ajudar. Se você faz direito, você vai ter um conhecimento jurídico melhor. Sim. Então isso ajuda muito na vida. Mas só estudar e fazer uma faculdade não quer dizer que vai ser uma determinante para você seguir aquela profissão. Você pode ter várias outras profissões. Os maiores CEOs são engenheiros civis, né? Os maiores CEOs. Não sei. Eu conheço o CEO que é engenheiro mecânico, eu conheço o CEO que é administrador, advogado. Eu conheço muitos que são médicos. Teve uma época em que a maioria dos CEOs eram engenheiros. Engenheiros sim. Não engenheiro civil, né? Mas engenharia de modo geral, Porque na realidade, eu diria assim, década de 70 para frente, tudo que eu já estudei, né? Não sei se para trás era também, mas para frente, 70 sim. A gente precisava de um conhecimento matemático muito grande. Então a engenharia saía na frente quanto a isso. Sim. Né? Mas hoje a gente precisa, além do conhecimento de matemática, uma questão de humanização muito grande. Muito. Então não é só fazer uma conta, mas como você lida com o outro. Né? Esse ambiente de tecnologia que a gente está também. Clima organizacional, entendeu? Precisa ter um toque a mais aí. Tem. E muitos têm um conhecimento matemático e não... E fica só nisso, não pode. Por isso que eu acho que a formação nível superior é legal, porque te dá também uma base de convivência, né? Uma base social bacana. E isso faz diferença. Faz muita diferença. E aí eu digo o seguinte, complementando a tua pergunta. Aí existe a formação e existem as competências e habilidades que a gente... Alguns dizem que é nato, outros dizem que a gente vai adquirindo
no decorrer da vida, né? E algumas pessoas têm a habilidade ainda de aprender essas competências Sim. e habilidades, que são as chamadas as soft skills hoje, né? Sim. Eu acho que hoje você, dentro de uma empresa, tem que ter empatia, respeito pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Lealdade, companheirismo, segurar a mão do outro quando ele precisa. E aí entra tudo na questão da humanização das empresas, né? Que a gente fala tanto, né? E isso tem que acontecer na prática. Mas essas características eu acho que faz um líder diferenciado. Então, eu sempre observo assim, Adi, eu conheço pessoas diferentes que deram certo, né? O que é o real motivo para uma pessoa dar certo ou não? Ter sucesso ou não? Empresarial mesmo, né? Tanto subir na carreira profissional sendo funcionário de empresa ou empreendendo, né? Na sua visão, com a sua experiência, com a sua vida, o que faz diferença? Engajamento. Resiliência. Faz muita diferença. Engajamento, propósito. Acreditar que aquilo ali vai servir de alguma maneira para ajudar outras pessoas, né? Eu acho que o Gilvan está ali anotando aí. Anota aí, Gilvan, anota aí. A gente não pode deixar de entender que nós somos contratados para entregar resultados, né? Nós estamos aqui para entregar resultados. Sim. E dentro da entrega de resultados, existe uma coisa que eu acredito muito. Se você e tua equipe não estiver verdadeiramente engajada naquele propósito, naquelas metas, naqueles objetivos que foram traçados, que foram planejados, a gente não consegue. Então, assim, engajamento, resiliência, porque nem todo dia vai ser um dia bom. Sim. E aí você tem que ser resiliente, tem que ser forte, né? Então, acho que todas as outras que a gente já conversou, empatia, paixão pelo que se faz, paixão pelas pessoas, e eu acho que uma das características mais importantes de um líder, quando você tem a oportunidade de ter uma equipe, extrair o melhor de cada um. Sabe? Então, assim, às vezes eu me deparo com situações que você vê aquele colaborador lá, acanhado, sempre fazendo a mesma coisa, e você às vezes pede para ele fazer uma coisa diferente, e ele faz assim de uma maneira espetacular, como diz o Miranda, nosso querido professor Miranda, espetacular. Você, cara, descobre uma competência adormecida que talvez ele nem saiba que tem. Sim. Entendeu? E aí você começa a atribuir para ele mais responsabilidades e mais demandas dentro da área dele. E ele vai te entregando. Você formou um líder. Não tem coisa melhor. Na empresa onde eu estava, agora antes de vir para a Alfa, a pessoa que está no meu lugar hoje, não como diretor, né? Eu saí como diretor de expansão e EAD, mas como coordenador de expansão, né? É a pessoa que era supervisor na época em que eu estava lá. E ele passou comigo 7 anos, porque nós trabalhamos em 2 empresas diferentes. Quando eu saí da empresa, que eu estava anterior a essa última agora, antes de vir para a Unialfa, eu chamei ele para trabalhar comigo. Que legal. E aí ele aumentou a remuneração dele, foi promovido, né? Então, assim, você sente muito orgulho disso, porque você, de alguma maneira, a gente tem que impactar positivamente na vida das pessoas, sabe, Gastardelli? Eu acho que a gente passou por momentos muito difíceis nesses 2 últimos, 2020 e 2021, foram
para a humanidade, acho que na história recente foi... Devastou o mundo, né? E eu acho que a gente deveria... Quem ainda não conseguiu, né? Mas quem conseguiu, ótimo. Deveria evoluir nesse sentido, porque a vida é muito, 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 muito rápida, muito curta, muito curta. E é um sopro, como falam. Então não vale a pena. Por exemplo, eu posso ter algum tipo de problema com Gastardelli aqui hoje, mas amanhã eu tenho que acordar e falar: Gastardelli, pô, cara, me desculpa por ontem, eu acho que eu me exaltei com você. Isso acontece, né? Me exaltei com você. Mas, cara, eu quero que você saiba que eu sou seu amigo, não é porque a gente se desentendeu ontem naquele assunto específico. Tem que ser. Né? E aí eu acho que, eu honestamente falando, acho que está faltando isso nas empresas ainda. E se eu te perguntar assim, você é um cara aí, né, de, sei lá, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. 41. Não sei, 41. Carinha aí de 50, né? Nem parecia. Brincando, né, Yad? Mas qual que vai ser seu legado? Mas se você não brincar, não é o Gastardelli, né? Se não tiver uma pitada de humor, não é você. Então... Verdade. Mas eu queria saber o seguinte, qual que é o seu legado? Porque um dia a gente vai pra caixinha, né? Vai, não tem jeito. Não tem. Não tem. O que você quer que seja seu legado? O que você já deixou e o que você quer criar? Eu quero ter a oportunidade de criar o meu filho até uma certa idade que ele possa andar sozinho. Ele tem hoje 1 ano e 5 meses. Essa é assim, a base da minha vida hoje, né? Claro, cuidar da minha família, da minha esposa, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos. Isso a gente tem muito forte também na nossa cultura. É uma responsabilidade a família é a família, né? Uma família maior. Muito forte, assim. Muito forte. Eu quero poder deixar pessoas que eu tenha impactado positivamente, desenvolvido elas tanto profissionalmente. Não que eu seja um mentor, que eu seja uma pessoa assim extraordinária. Eu acho que eu tenho valores e qualidades e transformar, de alguma maneira, impactar na vida dessas pessoas. Eu já fui professor durante muitos anos, impactei muitos alunos, eu tenho muito orgulho de falar isso, e sem soberba nenhuma, né? Mas tenho muito orgulho de falar isso. Fui homenageado inúmeras vezes pelos meus alunos. E eu acho que o resultado disso são as relações que a gente deixou, que a gente vai deixar, o quanto você conseguiu impactar positivamente na vida das pessoas, transformar a vida das pessoas de alguma maneira, seja um colaborador seu, seja alguém do teu time, seja uma pessoa que passou pela tua vida e você é grato por ela. Entendi. Gratidão também, né? Acho que impactar a vida das pessoas, fazer a diferença. Fazer a diferença na vida das pessoas. Eu penso nisso. Aqui a gente tem uma tradição na 2ª temporada do AlphaCast, que é perguntar para o entrevistado que livro que ele leu, que impactou a vida dele e o que ele sugere para todo mundo que está nos assistindo. Que livro que fez uma diferença grande na sua vida aí? Você pode falar assim, pô, esse livro é o livro. Um livro que eu li que eu gostei muito, é A Cura de Schopenhauer. É um livro muito bom. Não sei se você já... Eu não li. Ele é bom? E para a área técnica, né? Esse é um livro mais para quem gosta da área de humana, da área da questão de desenvolvimento emocional e etc. Acho que é um livro muito bacana de se ler. Foi muito impactante, acho um livro muito legal, né? A Cura de Schopenhauer. Um outro livro técnico que eu acho que ele é aplicável, mas tão aplicável que
o próprio nome diz: se Disney administrasse o seu hospital. É incrível. Eu comprei esse livro. Comprou? Depois que você falou, você tinha me falado, sei lá, algumas semanas atrás, eu encomendei, não chegou ainda. Mas parece bom. Muito bom. É um executivo que teve experiência na Disney e depois foi para um hospital. E aí ele fala de como foi transformar a vida dos pacientes. Porque se imagina, acho que a pior situação que a pessoa pode viver é estar dentro de um hospital, né? Então, se a gente consegue melhorar a experiência das pessoas dentro de um hospital, né? Imagina em outros lugares. Então, assim, é um livro que fala muito de experiência. Sim. Yadi, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui. Foi um prazer tê-lo. Aprendi bastante. Eu tenho o prazer de conviver com você, então eu já aprendo desde o dia que eu te conheci. Acabou. Acabou. Obrigadão, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Valeu. Com Deus. Com Deus, obrigado.